Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar a igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E dizer que, em primeiro lugar, se hoje nós estamos aqui, se hoje o Senhor nos coloca aqui, em primeiro lugar é toda a honra, toda a glória e todo louvor ao Senhor, né? Nós pudemos presenciar o batismo dos nossos irmãos, um momento de festa, um momento de alegria nos céus e aqui na igreja. Mas que a gente tenha sempre a consciência de que tudo que somos, tudo aquilo que fazemos, né, é fruto do amor e da misericórdia de Deus por nós, derramado na cruz através de Jesus Cristo. O que o Senhor colocou no meu coração, para a gente estar meditando essa manhã e falando e aprendendo um pouco junto, né? Ele fala um pouco sobre algumas coisas. E uma das coisas que o Senhor tocou no meu coração para estar ministrando essa manhã é a questão do sacrifício, né? Você vai dizer, mas querido, está louco, sacrifício? Nós estamos no tempo da graça, nós não precisamos mais sacrificar animais, nós não precisamos mais matar o cordeiro, né, o bode expiatório, a pombinha. Mas e quem disse que isso nos isentou do sacrifício? Quem disse que o fato de Jesus Cristo ter pago o preço na cruz do Calvário por nós e ter morrido em nosso lugar nos isenta da responsabilidade de uma vida de conduta cristã de acordo com a vontade de Deus e de acordo com o caráter do Pai, né? Então o texto base para essa manhã encontra-se no livro de Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. A minha é Almeida Revista e Atualizada, minha versão aqui. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que nós podemos ver aqui já de cara? O que o apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos? Apresentar o nosso culto racional. Mas como que eu presto um culto racional para Deus nos dias de hoje? Me sacrificando as minhas vontades, sacrificando a minha carne, sacrificando os meus desejos, colocando tudo aos pés do Senhor, para que Ele seja o Senhor da minha vida. Há algumas características desse sacrifício que o apóstolo Paulo destaca aqui, né? E ele fala a respeito daquilo que nós se tornamos como pessoas, como cristãos, justamente a partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a partir do momento que nós confessamos isso publicamente através do batismo. Isso tem que passar a ser uma prática em nossas vidas. Uma vida onde eu sacrifico o meu eu, onde eu sacrifico os meus desejos, as minhas vontades para servir a Deus, né? Então, a nova vida é uma vida baseada em um viver constante de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, onde não devemos nos conformar com o presente século, né? Onde devemos levar o nosso corpo, alma e espírito à total consagração a Deus. Então esse para mim é o que definiria um culto racional e o sacrifício vivo que o apóstolo Paulo descreve aqui. Em primeiro lugar, esse sacrifício que o apóstolo Paulo destaca aqui, ele dá a primeira característica desse sacrifício. Um sacrifício o quê? Vivo. Mas o que é um sacrifício vivo? Se nós não sacrificamos mais animais, se nós não sacrificamos mais o cordeiro para a expiação dos nossos pecados,
para mim, e aquilo que o Espírito Santo tocou e falou comigo, foi um sacrifício vivo, é um sacrifício permanente, é um sacrifício constante, é um sacrifício que eu faço todo dia, todo momento. Eu estou me sacrificando, eu estou buscando a vontade de Deus. Não é algo que eu faço uma vez e depois eu esqueço e deixo de lado. A minha vida cristã, eu não vivo ela uma vez. Não adianta eu vir às águas, me batizar, se amanhã eu não estiver vigilante naquilo que faço e deixar de lado a palavra do Senhor. Então, esse sacrifício, o sacrifício do cristão, é um sacrifício vivo, é um sacrifício que tem que ter constância, permanência, né? Insistência, perseverança. Vocês se lembram quando Jesus se encontra com a mulher samaritana lá no poço de Jacó e ele diz: se você soubesse com quem você estava falando, você pediria, eu te daria águas vivas. O que são águas vivas? São águas que estão em movimento, são águas constantes. Então daí o sacrifício vivo, o sacrifício constante, permanente, diário, né? Outra característica do nosso sacrifício, ele tem que ser santo. Ah, mas o sacrifício eu posso sacrificar de qualquer jeito? Eu posso... Não. Assim como no Antigo Testamento existiam leis específicas para quando se ia sacrificar ao Senhor, para quando se ia prestar louvor e adoração a Deus, hoje também nós temos. Pode não parecer, mas nós temos leis hoje. E a principal delas é a santidade, a separação das coisas do mundo. Então, se o meu sacrifício for um sacrifício misturado com coisas do mundo, ele deixa de ser santo. Se a minha vontade, aquilo que eu estou fazendo para o Senhor, de alguma forma, eu tenho uma segunda intenção, ou tenho a intenção e a motivação errada, esse sacrifício ele deixa de ser santo. O sacrifício que nós fazemos para Deus, ele tem que ser santo, ele tem que ser puro, ele tem que ser imaculado, como era o Cordeiro. Então, como eu estou vivendo a minha vida? Será que eu estou sacrificando um sacrifício vivo, permanente, constante, e um sacrifício santo? Ou eu estou oferecendo qualquer coisa no altar do Senhor? Quando eu oro, é um sacrifício vivo e santo, não é? Quando eu intercedo, quando eu busco a Deus, mas o que eu tenho orado? O que eu tenho pedido para a minha vida? O que tem norteado a minha vida? O que eu tenho buscado para a minha vida? São realmente as coisas que se encontram na palavra de Deus, ou muitas vezes são as coisas da minha velha natureza que me norteiam ainda? E eu quero trazer para o Senhor. Muitas vezes a gente vem para a igreja e a gente pensa que Deus está aqui para realizar os nossos desejos, para que eu me dê bem no mundo lá fora. Muitas vezes a gente vem aqui e pede sucesso profissional, pede sucesso na família, pede sucesso no trabalho, pede sucesso no lar. Mas com que intenção? Com que intenção eu peço isso para Deus? Com que intenção eu busco a presença desse Deus? Será que o meu culto está sendo um culto racional? Será que eu estou tendo consciência daquilo que eu estou fazendo? Dos passos que eu tenho dado em minha vida? Diante da presença de Deus? Ou será que eu estou trazendo um sacrifício manchado pelo pecado, manchado talvez por uma segunda intenção, ou até mesmo por uma motivação errada? Quando nós fazemos algo, por exemplo, na igreja, no ministério, que motivação eu tenho? Né? Se eu estou apresentando o meu melhor, com o único intuito e objetivo de agradar e adorar a Deus? Ou será que eu estou esperando que alguém reconheça o que eu estou fazendo e me aplaude e me elogie? Aquilo que você faz para você mesmo, você não faz para Deus. Então, toda obra que você for fazer na casa do Senhor para Deus, faça para Deus, não faça para você. Deus, Ele quer um sacrifício puro, um sacrifício santo. Mas esse sacrifício, além de ser vivo, santo, ele tem que ser agradável perante o Senhor.
Mas o que torna um sacrifício agradável perante o Senhor? O que vai fazer com que a minha vida, onde eu nego as minhas vontades, onde eu nego os meus desejos, e eu nego o meu eu, seja agradável perante do Senhor? O amor. O amor é que torna tudo isso agradável perante Deus. Deus não se agradava da gordura de novilhos cevados, nem do sangue de cordeiros. Ele se agradava do amor que deveria estar naquele ato. E hoje, nos nossos dias, não é diferente. O que agrada a Deus não é o quanto você faz, não é como você faz, se é o melhor do mundo, mas é o amor que você coloca nisso que você faz. Porque eu posso ser o melhor limpador de chão da igreja, posso deixar esse chão tinindo, brilhando, mas se isso for só para ostentar o meu orgulho e a minha vaidade, isso é inútil. Mas se eu faço isso porque eu amo a Deus de todo o meu coração, aí sim isso se torna um sacrifício agradável a Deus. Você tem vivido uma vida que tem agradado a Deus? Você tem vivido uma vida onde você tem sido constante e permanente na presença do Senhor? Você tem vivido uma vida onde você tem procurado se separar de tudo aquilo que não diz respeito à palavra do Senhor, de tudo aquilo que rouba a tua comunhão com o Senhor? Como você tem vivido os teus dias? Essa é a carta, nos capítulos anteriores, se você for ler, Paulo ele está escrevendo aos Romanos sobre o plano de salvação, sobre o projeto de salvação de Deus, e como Deus fez com que esse projeto de salvação chegasse tanto aos gentios quanto aos judeus. E ele vem descrevendo todo esse projeto de salvação, a graça de Deus, e ele chega ali no final do capítulo 11, e diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, para quem que são todas as coisas? Através de quem? Por meio de quem? Por meio de mim, por meio do pastor Isaías, do pastor Ricardo. Para quem são todas as coisas? Para quem você está vivendo? Eu quero viver para Deus, eu quero viver para o Senhor, porque a própria palavra diz que tudo já é dele. Então, como eu posso querer viver para mim mesmo se eu já sou dele? Eu não tenho mais direito sobre a minha vida. O próprio apóstolo Paulo diz: eu sou escravo da graça, eu sou escravo do amor de Deus. A vida que eu tenho não é minha, ela já é do Senhor. Mas por que então muitas vezes nós queremos viver e conviver, vivendo uma vida muitas vezes dupla? Não, eu louvo e adoro o Senhor, mas eu estou sempre preocupado com o que as pessoas pensam de mim, não com o que o Senhor pensa de mim. Ah, mas se eu não tiver o status na sociedade, eu não estou completo. Por que muitas vezes hoje nós temos tantos cristãos frustrados dentro da igreja que não conseguem desfrutar da plena comunhão com Deus? Porque nós muitas vezes estamos nos entregando parcialmente à vontade de Deus. Essa entrega ela tem que ser completa, ela tem que ser total, tem que ser sacrifício total. Você tem que pedir para Deus sondar o teu coração e passar com o fogo dele e queimar tudo aquilo que não vem do Senhor da tua vida, para que você possa entrar na presença do Senhor, para que você possa receber do Senhor toda a plenitude do Espírito Santo. Mas o apóstolo Paulo ele vai adiante e diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Irmãos, muitas vezes nós queremos ser cristãos, mas cristãos conforme o mundo. Nós queremos
manter determinados hábitos, atitudes, manias que nós tínhamos. Muitas vezes insistimos em ficar segurando essas coisas, pecados, e não conseguimos avançar, não conseguimos crescer no relacionamento. Como o pastor Ricardo falou domingo passado, não, tudo é relativo. Isso pode não ser bem assim, porque talvez não seja tão pecado assim. Talvez eu possa continuar com isso, eu possa continuar com aquilo. Mas será que realmente é isso que o Senhor quer de nós? Uma vida meia boca, um relacionamento raso, superficial com Deus? O sacrifício ele tem que ser vivo, ele tem que ser constante. Ele tem que fazer parte do nosso dia a dia, ele tem que estar presente em todos os momentos, dias, horas, segundos. Nós temos que nos sacrificar e apresentar o nosso corpo, o nosso culto racional ao Senhor. E entender e compreender por que estamos fazendo. Você compreendeu, você entendeu por que você veio aqui essa manhã? Quando você saiu de casa, você veio aqui para quê? Para um ajuntamento de pessoas? Ou você veio aqui para louvar e adorar a Deus? O que é esse culto racional? Será que o meu culto tem sido um culto racional? O que está norteando a minha adoração? O que está norteando o meu louvor? Cantar melhor com o colega do lado? Cantar melhor com o irmão do lado? O que norteia o meu louvor? O que norteia a minha adoração? É o desejo, a vontade de agradar ao Senhor, de estar na presença do Senhor? Mas ele também tem que ser um sacrifício santo, separado das coisas do mundo. A gente tem que tomar cuidado quando está servindo o Senhor, para que a gente não permita muitas vezes que coisas do mundo, ideias, filosofias, entrem no meio daquilo que você está fazendo e acabe contaminando o teu serviço. A gente que tem servido para fora das paredes da igreja tem que estar muito atento a essas coisas. Muitas vezes uma boa ação, uma boa atitude, até parece algo bom, mas nem sempre é algo santo. Porque se não for santo, não presta. Por mais que aparentemente seja bonito, seja, nossa, que coisa legal, Deus não quer coisas legais. Deus não se preocupa com coisas legais. Deus quer coisas santas, coisas santificadas. E acima de tudo, um coração agradável a Deus. Quando eu dou o dízimo, o que o Senhor vê quando eu dou o dízimo? A quantidade de dinheiro que eu depositei no gasofilácio? Ou o quanto do meu coração está entregue e rendido aquilo, a soberania de Deus, a confiança no Deus que vai suprir todas as minhas necessidades? Isso é o que agrada a Deus. Um coração devotado a Deus. A viúva pobre, quando ela jogou as 2 moedinhas no gasofilácio do templo, e Jesus chama a atenção dos discípulos, ela estava depositando o seu coração na mão do Senhor, a sua confiança, a sua fé. E é isso que nós precisamos fazer. Por que nós precisamos disso? Para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, que nós possamos renovar nossa mente, nós possamos renovar o nosso entendimento acima de todas as coisas, para que nós possamos experimentar a boa vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. Nós temos que também tomar um cuidado nesse movimento de renovação da nossa mente, para que a fonte dessa renovação, de transformação daquilo que nós pensamos e fazemos, ela seja genuinamente Jesus Cristo e a sua palavra. A gente muitas vezes está na igreja, lá na igreja tal fazem assim, lá na igreja tal, tudo de preto, lá na igreja tal, dão tudo. Deus, Ele é um Deus único,
mas Ele é um Deus extremamente criativo e Ele pode usar você criativamente. Você não precisa ser uma cópia do que o outro é. O nosso Deus, Ele quer que a nossa mente seja renovada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele é criativo, Ele é poderoso, Ele é bom, Ele é puro, Ele é santo. Como tem andado a tua mente, como tem andado os membros do teu corpo, você tem apresentado os membros do teu corpo, sacrificando eles dia após dia na presença do Senhor? Em que tuas mãos têm tocado? O que teus olhos têm visto? Ao que você tem dado ouvidos? Você poderia chegar aqui hoje de manhã e dizer: não, eu estou tranquilo porque o meu corpo está santo, eu tenho santificado. Você consegue dizer isso na presença do Senhor? Que nós possamos realmente um dia atingir esse nível de maturidade, de dizer para Deus: Deus, o Senhor me conhece, eu sou barro, eu sou pó, mas eis-me aqui, Senhor. Sonda, transforma, quebranta, faz-me puro, faz-me santo, como Tu és santo, Senhor. E um dia realmente nós possamos chegar a esse nível de louvor, de adoração, de entrega. Você quer viver e experimentar o melhor de Deus para a tua vida? Você quer deixar de ser um cristão frustrado? Você quer deixar de ser um cristão desiludido? Sacrifique-se. Sacrifique-se o teu ego, sacrifique o teu orgulho, sacrifique tudo que você tiver para sacrificar da carne, para que o Espírito Santo de Deus possa te encher e você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós lemos e estudamos no nosso grupo familiar, e creio que em todos, porque era o tema da lição, quarta-feira, sobre as 10 virgens. E nós podemos ver um pouco dessa parábola. Eu acredito que a maioria tenha visto. Eram 10 virgens, eram 10 escolhidas, mas só 5 desfrutaram das bodas. Você quer desfrutar das bodas do Cordeiro? As bodas do Cordeiro, elas não vão ser aqui na terra, elas vão ser nos céus. Mas se eu estou indo para um outro lugar, por que eu estou tão preocupado muitas vezes com as coisas daqui? Por que muitas vezes as coisas daqui são mais importantes do que as coisas do alto, as coisas do céu? Deus, Ele nos chama para uma vida de alegria, de felicidade plena, mas para isso nós precisamos nos rendermos totalmente a Deus. Eu li uma frase esta semana de um escritor que ele dizia que a verdadeira felicidade só vem na vida do cristão com a maturidade cristã. O que está te deixando infeliz? Nós temos problemas, sim, nós temos problemas, mas nós temos um Deus que está acima de todo problema. E nós temos que aprender a crer nisso. Nós temos que aprender a entender e compreender a soberania desse Deus. Nós, muitas vezes, só queremos receber o bom de Deus. Só queremos receber a graça, só queremos receber a bênção. Mas e quando o calo aperta? Deus diz nas suas palavras que os dias maus iriam sobre os bons e sobre os ruins, sobre o justo e o injusto. Então eu posso ser justo e posso estar passando por um dia ruim. Mas o que vai me diferenciar do injusto não é que eu não vou passar, mas é como eu vou passar. Será que eu vou aceitar isso? Será que eu vou deixar de adorar a Deus porque eu estou passando por um dia mau, ou isso vai me fortalecer ainda mais no meu louvor e na minha adoração? Para mim, uma das maiores manifestações de fé de toda a palavra de Deus, não a maior, mas uma das maiores sem dúvida, é a declaração de Jó. Quando a sua esposa chega para ele e fala: olha,
Você é um nada, você está aí virado em feridas, está se coçando com um caco de telha. Você perdeu tudo. Você perdeu todos os teus bens, você perdeu tua família, só sobrou eu. Você perdeu todos os teus filhos. Amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele disse: você está louca, mulher? Você está louca? Não saí do ventre da minha mãe, não voltarei para lá. Mas acima de tudo, o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Amém. Se Ele quiser me redimir dessa situação, Ele pode. Irmãos, nós precisamos entender que nós vivemos no tempo da graça, no tempo da misericórdia que é apresentada pelo apóstolo Paulo nos capítulos anteriores. E é por essa mesma graça e misericórdia que Paulo roga e diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. É pela misericórdia de Deus que nós estamos aqui. Não é por aquilo que nós fazemos. Não é por aquilo que eu posso oferecer para Deus em termos físicos, em termos financeiros. Não, mas é por aquilo que Deus é. Amor. É pelo amor dele que nós estamos aqui. Pela sua misericórdia. Então, se você entendeu, se você já recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, esse texto é para você. É isso que Paulo está dizendo. Ele vem explicando o projeto de salvação, ele vem explicando todo o plano de Deus, a forma insondável e incompreensível como Deus fez com que a sua salvação chegasse aos gentios, chegasse aos judeus. E aí ele vem e diz: então, já que vocês entenderam isso tudo, rogo-vos, pois, no entanto, portanto, que Deus é por causa dessa graça e dessa misericórdia, apresenta o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então é isso que Paulo está dizendo. Você quer viver, você compreendeu esse amor, você compreendeu a misericórdia do Senhor, então apresente o vosso corpo. E não vos molde, não se deixe ser moldado, engessado, enlatado, prensado pelo mundo. Por um mundo onde o que importa é o eu, o que importa é eu ser, o que importa é eu ter. Não, Deus não está preocupado com isso. No reino de Deus as coisas são diferentes. No reino de Deus há uma outra lei a ser cumprida. A lei do amor. As pessoas hoje, por causa da graça, né, a gente sempre ouve as pessoas: mas o Senhor disse lá para a mulher pega em adultério, se ninguém te condenou, nem eu te condeno. E as pessoas muitas vezes usam isso como muleta para achar que não, o Senhor não condena, Ele perdoa, Ele ama. Ele ama. Mas você só vai ter comunhão plena e total com Ele quando você andar de acordo com a vontade de Deus. Quando você andar de acordo com o amor dele. E quando você amar como Ele te ama. Qual é a lei que nós temos que cumprir hoje? As pessoas pensam que a lei do Novo Testamento ela é branda, ou que é muito mais fácil de ser seguida do que a lei do Antigo Testamento. Mas qual é a lei que nós temos hoje? Ou nós não temos lei? Qual é a lei que rege, ou que deveria reger todo cristão? Isso mesmo. Amará, pois, ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. E o segundo mandamento qual é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você tem amado o teu Deus acima de todas as coisas? O teu Deus está acima de todas as circunstâncias que você possa estar passando, enfrentando? O teu amor por Deus? Ou ele está baseado naquilo que acontece no teu dia? Ele está condicionado ao momento que você está vivendo. O verdadeiro amor, ele é incondicional. E o amor de Deus por nós, ele é incondicional. Mas o nosso amor também tem que ser incondicional.
Me lembro alguns cultos atrás, o pastor Isaías pregou sobre a linha tênue. Estou bem, estou mal, estou bem, estou mal. Se eu tenho, estou bem, se eu não tenho, estou mal. Nós precisamos ser constantes. Nós precisamos aprender. Desculpa. Nós precisamos aprender a ser constantes na caminhada. Nós não podemos viver um dia bem, um dia mal, um dia eu louvo, um dia eu adoro, outro dia eu murmuro. Não pode ser assim. A vida com Deus ela tem que ser uma vida constante, independente da circunstância. Porque é a vida constante com Deus que vai transformar toda e qualquer circunstância. Você quer ver tua família ser transformada? Você quer ver tua família ser alcançada? Você quer ver teus filhos serem alcançados? Você quer ver tua empresa prosperar? Deus pode fazer tudo isso. Mas como você tem caminhado? Vivido de momentos oportunos, onde quando eu estou bem, eu me alegro, eu louvo, eu adoro. E aí quando eu estou mal, esse Deus não presta, esse Deus não serve, esse Deus não me dá isso, não me dá aquilo. Qual tem sido a motivação do teu coração quando você levanta da cama cedo? E não é só no domingo, para vir aqui na igreja louvar e adorar. É como o pastor falou, aqui é um momento de louvor, de exaltação. Mas a verdadeira adoração você dá lá no teu dia a dia, lá onde ninguém está te vendo. Como é que está o teu comportamento lá quando ninguém te vê? Você dá liberdade à tua carne ou você sacrifica a tua carne para que o Espírito de Deus possa reinar em você? Nós temos esse costume de mistificar as coisas, muitas vezes como cristãos. Mas uma vida cristã verdadeira, ela não é uma vida de momento, uma vida de igreja, de banco de igreja. É uma vida constante na presença do Senhor, na busca pelo Senhor. No dia a dia, lá fora, quando ninguém está te vendo, quando só você e Deus estão ali. Na verdade, até isso é uma ignorância, porque na verdade é tantos seres nos vendo. O diabo vê o que você faz, assim como Deus vê o que você faz. Você lembra da passagem? Quando os filhos do sumo sacerdote foram lá expulsar os demônios? Eu te expulso em nome de Paulo, a quem Cristo, em nome de Jesus, Cristo a quem Paulo prega. O que os demônios disseram para eles? Eu conheço Paulo e eu sei quem é Jesus Cristo. Mas vocês eu sei também quem são. Eu não vejo vocês dobrando o joelho, eu não vejo vocês orando, eu não vejo vocês intercedendo, eu não vejo vocês sacrificando. Agora vocês vêm aqui querer me expulsar? Você quer ser revestido do amor, da autoridade, de tudo aquilo que Deus tem para a tua vida? Como é que está a tua vida de sacrifício? Essa lei que nos é dada, a lei do amor, a lei da graça, ela é maravilhosa porque ela é capaz de perdoar todos os nossos pecados, mas ela não nos isenta de buscarmos no Senhor uma vida de comunhão com Deus. Como que está a tua vida de comunhão com Deus? Como você tem se comportado? Como que você tem agido no teu dia a dia? Se você não sabe como ter uma vida de comunhão com Deus, você vá para a tua casa hoje e leia o resto desse livro. Eu vou ler o versículo 9 do capítulo 12 em diante, até o 21. Paulo está dando algumas instruções, algumas direções de como viver uma vida de sacrifício, uma vida de culto racional a Deus. Diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito,
servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos ligueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar a ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuo, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Como é que está o teu caminhar? Você conseguiu fazer um paralelo entre essas coisas que nós lemos aqui e características e coisas da tua vida pessoal? Ou você acha que você está meio longe disso tudo? Se você fosse fazer uma análise hoje, você conseguiria linkar teus atos, tuas atitudes a essas instruções que Paulo está dando aqui? Quantas dessas virtudes você tem praticado? Quantas dessas virtudes os outros têm notado em você? Que Deus possa nos quebrantar essa manhã, possa trazer ao nosso coração esse desejo, essa vontade de experimentar a vontade dEle, de experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade. Mas que nós também saibamos que para isso nós dependemos de nos sacrificarmos totalmente à vontade dEle, totalmente à direção do Seu Espírito Santo, totalmente à direção daquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Que nós possamos tomar cuidado com as pequenas coisas e também com as grandes. Não ignoremos as ciladas de Satanás. Às vezes o tombo pode vir de onde a gente menos espera. Às vezes até no ministério. Se isso se tornar um motivo de orgulho para você, se isso se tornar algo que seja para alimentar o teu ego, talvez seja justamente ali onde você vai ter problema. Mas que Deus possa fortalecer a igreja. Eu creio num Deus que tem coisas boas, e tem coisas agradáveis e perfeitas para nós, para cada um de nós e para essa igreja. Mas que nós possamos entender e compreender o que Deus tem pedido de nós, o que o Senhor tem desejado de nós. Uma vida de santidade, uma vida de sacrifício, uma vida de adoração verdadeira ao Senhor. Amém?